Gente, tá bonita, olha ela, hein? Que isso? Minhas meninas são uma benção, quantas eu tenho, hein? Soberano Deus, amado Pai, eu apresento a tua filha diante do teu altar. Obrigada, Senhor, por ela, a vida dela aqui nesse momento. Senhor, profetizo sobre a vida dela, Senhor, sobre a casa dela, bênção sem medida. Pai, enquanto ela ministrar, Senhor, a tua poderosa palavra, o Senhor possa ministrar seu coração e também visitar a tua igreja, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, nessa noite. Usa ela, ó Pai, como canal de bênção neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Ora, a igreja, com a paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria, né? Mais uma noite, mais um momento que o Senhor nos proporcionou de poder estar pregando um pouco mais dele. Eu venho compartilhar com os irmãos no livro de Esther. Livro de Esther, capítulo 2, a partir do versículo 2. Esther, capítulo 2, a partir do versículo 2. Eu vou estar desfolhando a Bíblia para a gente poder entender, porque é bem extenso e eu não quero deixar passar nada. Então disseram os jovens do rei, que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens à vista, e ponham o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deis os seus enfeites, e a moça que parecer bem aos olhos do rei, reúne em lugar de Vasti. E isso apareceu bem aos olhos do rei, e assim se fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu. Aí vamos pular para o 7. Este criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosura à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomou por sua filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, com os guardas das mulheres. A partir do versículo 9. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele. Pelo que se apressou, ele deu seus enfeites e seus alimentos, como também lhe deu 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou ao seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passando Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucedia. Podeis se assentar em nome de Jesus. Eu estava lendo essa palavra na minha casa, indo lá atrás, a gente vê que o rei ele era casado, e a rainha não quis obedecer ao mandado do rei. E assim ele pegou e não quis mais ela como sua esposa, e estavam procurando esposa para ele. E naquele momento, ela foi, mas ela não foi voluntária, ela foi com um propósito. E chegando lá naquele lugar, teve a preparação toda, foram 12 meses de preparação, né? E mais adiante eu vou estar lendo juntamente com a igreja. E ali ela foi se preparando naquele momento, entre ela poderia não ser escolhida. E o que mais me chama a atenção é que eles queriam botar enfeite, botar coisas que não pertenciam a ela. Mas ela quis ir com a sua naturalidade, porque ela sabia que ela não precisava mostrar nada para ninguém. Porque muitas das vezes a gente se mascara, a gente tenta mostrar, a gente precisa de uma aprovação para se achar mais não, mas o Senhor conhece o meu e o seu coração. O Senhor sabe quem sou eu e quem é você. E naquele momento ela deixou cada um fazer da maneira que queria, mas ela não. Ela tomou o banho, ela se preparou
dela é a presença do Senhor. E aquilo foi mais do que necessário para ela poder ser escolhida naquele momento. Porque eu e você, a gente não precisa estar provando nada. A gente não precisa estar falando nada. Quando a gente sabe que verdadeiramente nós somos servos, nós servimos ao Deus Altíssimo, o Senhor mesmo no tempo dele, no momento dele, ele vai fazer cumprir toda a palavra dele sobre a mim e sobre a sua vida. O Senhor não precisa de ajuda. Ali ela não precisou se preparar, porque o Senhor não pediu para ela fazer nada. Ela poderia ter se preparado toda. Muitas das vezes eu e você fazemos isso também. O Senhor fala que vai fazer algo na nossa vida, a gente se apega a qualquer coisa e acha que aquilo é do Senhor. Não, porque Deus falou e é aquilo ali, não. E tem momento que é necessário o tempo certo do Senhor e deixar que Ele vai agir. Porque talvez se ela tivesse se enfeitado toda, ela não seria escolhida. Porque ela ia se comparar como todas aquelas mulheres que estavam ali, mas não. A diferença dela foi chegar com a simplicidade do Espírito Santo. A diferença dela foi chegar trazendo simplesmente, para muitos lá, era simplesmente a presença de Deus, mas não. O mais importante ela levou foi a presença de Deus. E através da presença de Deus, a palavra vem dizer que o rei achou graça em todas as mulheres. Nela, em vista de todas as mulheres, que a beleza daquela menina era tão vista naquele lugar que ela não precisava de nada. Né? E nós vemos aqui no capítulo 12, e diz assim: e chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiaria e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ele desejava lhe dava, para ir na casa das mulheres e da casa do rei. Né? E a palavra vem dizer que ela se preparou durante 12 meses para se apresentar perante a presença do rei. Como eu e você tem se apresentado ao nosso rei? Como muitas das vezes nós temos vindo para a casa do Senhor? Será que só aqui que a gente lê? Será que só aqui que a gente busca? Ou será que na nossa casa também o nosso Senhor pode encontrar um verdadeiro adorador? Será que na madrugada, quando Ele incomoda a mim e a você, porque eu não sei a você, a mim quando Ele tira o meu sono enquanto eu não oro, eu não consigo dormir. E não adianta tentar fechar os olhos, não adianta insistir com o Senhor, porque quando o Senhor Ele quer incomodar, o Senhor incomoda, o Senhor Ele chama. Tem noite sim que a gente dorme, a gente está cansado, o Senhor deixa, pela misericórdia. Mas tem pessoas que já nem se incomodam mais quando o Senhor os incomoda. Quando o Senhor está ali chamando para buscar algo, para entregar algo sobre a vida, e tem pessoas que já não escutam mais a voz do Senhor. Tem pessoas que infelizmente entram por essas portas e saem da mesma maneira que entrou. E muitas das vezes se questiona por que Deus não está fazendo na minha vida. E consegue ver fazendo na vida da outra. Mas você vê a busca dela. Você vê o que ela tem feito. Você vê como ela se prepara para receber aquilo. Você vê o que ela tem vivido, o que ela tem passado. De repente você tem buscado, tem conseguido. Mas de repente, por mais que ela busque, ela não conseguiu alcançar, mas ela ainda não desistiu. Porque ela sabe que um belo dia ela vai conseguir. Porque ela crê no Deus que ela conhece. Ela crê no Deus que ela vive. Independentemente se eu estou conseguindo ou não, eu vou buscar, eu vou clamar. E se eu conseguir, eu vou clamar agora para agradecer. Mas eu não tenho motivo para parar. Eu não tenho motivo para enfraquecer. Eu não tenho motivo para ficar triste. E aquela menina se apresentou e assim o rei a quis. O rei achou graça sobre a vida dela. Mas através da vida dela tinha um propósito. Eu e você, nós temos um propósito. O Senhor não escolheu a mim e você porque nós temos um rostinho bonito, ou porque muitas das vezes eu falo bem, eu louvo bem. Não. Tem um propósito sobre a minha e sobre a sua vida. Tem um plano de salvação para minha e para a tua família. O Senhor, através de mim e de você, Ele quer fazer. Naquele momento, ela já era rainha. Ela já estava ali, ela poderia tudo o que ela quisesse. O rei já estava, como podemos dizer, apaixonado, né? Podemos dizer assim. E quando o homem está apaixonado, é mais fácil da gente poder conseguir. E o que ela usou através dessa paixão do rei sobre ela? Ela poderia ter escolhido todas as coisas. Porque quando saiu ao encontro dela, chegou ao ouvido que o Mardoqueu chegou e falou para ela: olha, tem um plano aí que está querendo matar o povo. E ela sabia que ela era judia. Ela sabia que aquele povo pertencia a ela. Muitas das vezes, quando eu e você vem para a casa do Senhor, a gente sabe que a nossa família está na nossa casa. A gente sabe que nossos pais da parentela estão lá. Muitas das vezes a gente sabe que eles não servem ao Deus Altíssimo. Mas muitas das vezes a gente simplesmente fala: sabe o quê? Não vem porque eu não quero. A casa do Senhor está aberta. Eu cansei de conversar
convidar, não quer vir, mas não cansa de convidar, continua convidando. Continua chamando, continua insistindo, porque uma hora a porta do coração dele vai ser alcançada, ele vai vir para a presença do Senhor. Eu lembro que muitas das vezes, quando eu era convidada, eu até debochava. Eu falava, Deus que me perdoe, nunca. Eu vou dar saia, Deus me livre. Eu gosto do meu funk, eu gosto do meu pagode. E aí os crentes, eles não se entristeciam, não. Eu vou continuar orando por você, porque eu sei que Deus, ele vai te alcançar. E naquele momento, Esther, quando ela ficou sabendo que o seu tio chegou até ela, tio, primo, chegou até ela e falou o que estava acontecendo. Ali ela chegou e mandou que o povo se reunisse. E que o povo jejuasse. Eu ia ali no conselho. Que o povo jejuasse durante 3 dias. Que ali ele não comesse e ali ele não bebesse nada. E nós, será que nós estamos jejuando pelos nossos? Será que nós estamos buscando pelo nosso? Será que o nosso amor consegue alcançar aquele que ainda não veio para a presença do Senhor? Ou será que nós estamos omissos ainda, achando que eles não querem vir porque eles não querem? Porque muitas das vezes, como o inimigo tampa os olhos dele, tampa o nosso também, fazendo a gente acreditar que eles não estão porque não querem mais não. Eles estão lá porque eles estão presos no laço, que a gente também já foi preso um dia. E a gente sabe o quanto foi difícil alcançar estar até aqui. E a gente sabe que mais difícil ainda é quando a gente aceita a presença do Senhor e vem para a casa dele. E para perder os costumes lá de fora. Porque lá fora a gente fazia o que queria. E não guardava o almoço para janta, mas quando você vem para a presença do Senhor é mais difícil. Ali você tem que engolir uma lagoa inteira, não é mais um sapo. Ali você entende que não é mais sobre você. E ali ela sabia que tinha que jejuar e tinha que orar. E ali ela falou que reúne aquele povo todo e vamos clamar ao Senhor. Ela não chegou à presença do rei de qualquer maneira para pedir. Houve uma preparação, houve uma renúncia. Ela abriu mão daquele momento de poder estar se alimentando. Porque você imagina você sendo rainha, você come ou bebe o que você quer. E ali ela abriu mão daquilo tudo, porque ela sabia que Deus, ele poderia ouvir a oração e o clamor. E não é diferente nos dias de hoje. Deus, ele ainda continua ouvindo a minha oração e o seu clamor. Se a gente orar, se consagrar, jejuar, a palavra de Deus já fala: eu ouvirei, sararei e perdoarei os seus pecados. E muitas das vezes nossos lares estão presos por causa de mim e de você, como eu falei na palavra introdutória nessa semana, porque muitas das vezes a gente empresta a nossa boca para falar o que não é para falar, e eles vão escutando aquilo e eles vão se afastando, sim, porque eles falam: mas já tem isso? Mas está acontecendo isso lá, mas por quê? Porque nós ainda estamos inflamados, nós não estamos curados para aprender o que é do Senhor e o que não é. Então nós temos que sair da carne e começar a viver pelo Espírito, começar a ver o sobrenatural, começar a crer no Deus que verdadeiramente pode todas as coisas, porque Deus, ele pode todas as coisas. E naquele momento tinha um decreto que ele ia acabar com o povo. Qual o decreto que o inimigo tem botado sobre a tua vida? O que ele falou que você não ia conseguir? Há um tempo atrás ele chegou para mim, quando eu servi o espiritismo, e falou: você vai ter que arrancar seu útero, seu ovário, não tem mais jeito para você. E ali eu não guardei aquela palavra para mim. Ali mesmo servindo ao outro lado, eu acreditava num Deus. Eu conhecia a palavra de pequena, mas eu nunca quis ir para a igreja, porque eu não gostava. Mas naquele momento, no momento de dor, no momento de desespero, eu pude entender que tinha um Deus que ele poderia trazer a cura sobre a minha vida. E a voz do Senhor, ela me alcançou. E o decreto já estava dado: vai ter que arrancar. E o Senhor me curou dentro de um hospital, fazendo risco cirúrgico. Os médicos até hoje eles perguntam: onde está? E nós cremos no Deus que pode sim. Sabe, se chegou para você e falou: vai morrer nas drogas, não aceita. Seu marido não vai vir para a presença do Senhor, não aceita. Por mais que você ore, e você olha a situação e vê, cada dia mais ele está bebendo. Poxa, mas quanto mais eu oro, mais ele bebe. Assim foi na vida dela. Quando ela foi levantada rainha, foi quando o inimigo se levantou. Porque o inimigo, ele só se levanta quando você começa a fazer a presença do Senhor, fazer a obra do Senhor, estar fazendo a vontade do Senhor. É nesse momento que eu e você tem que estar cada dia mais fortalecido para resistir, assim como foi falado na palavra introdutória, resistir às forças dos ataques, que a nossa luta não é contra a carne. E quando nós conseguimos entender, aprendendo aqui com Esther, a gente sabe que nós vamos conseguir. Ali ela se prepara para chegar na presença do rei. E quando ela chega na presença do rei, fala que o rei põe o cetro de direção a ela. E naquele momento, não podia chegar. Ela não podia ter
que poderia fazer. Por mais que a luta estiver grande, por mais que você estiver com medo, por mais que você estiver insegura, não deixa. Não deixe isso permanecer sobre a sua vida. Acredita e confia que você tem um Deus que pode todas as coisas. Não deixe o inimigo falar para você que acabou, que é o fim, que não tem mais jeito. E ali ela foi na direção, e ele pega e escuta o pedido dela. E ali ela pede que ela quer oferecer um banquete, um jantar para ele. Né? Um jantar, um almoço, não me recordo. E ali ele fala que vai. E naquele momento ela já poderia pegar e falar tudo, né? Eu fico imaginando a gente, mulher que é ansiosa, quer resolver para ontem. Naquele momento que chega para ela, ela já fica 3 dias orando. E depois ela vai para o jantar e senta-se na mesa do inimigo dela, que ela sabe que é inimigo, que quer matar. E ali ela consegue sorrir e se alimentar juntamente com ele. E muitas vezes eu e você, porque o irmão fala uma palavra que desagrada o nosso coração, nós se achamos que nós podemos decretar e dizer, não, ele não está salvo, não, olha como é que ele está. Olha o que ele está falando, eu nunca mais falo com ele. Mas não, ali até nesse momento ela vem ensinar que há momento para falar e há momento para calar. E ali ela nos ensina que foi necessário ela passar tudo aquilo para o Senhor poder dar vitória a ela lá na frente, como nós vamos ver. E ali naquele jantar, o rei todo ansioso, querendo saber, o almoço, né, meu pastor? Banquete. Ele todo ansioso, querendo, né, saber, e ela não falou. Ela chega para ele e fala assim, vamos marcar mais um? Você aceita? Desde o momento que ele aceita o segundo, ela já viu que ela conseguiria tudo que ela quisesse. Porque se foi no primeiro, foi no segundo, já era, né, como fala aí fora. Ela foi, marcou. Aí a palavra vem dizer que Ramã saiu de lá se achando, né? Sentei com o rei e a rainha. Eu de todos aqueles eu fui escolhido, né? Eu sentei, eu sou, eu faço, eu aconteço, porque ele é o tipo de pessoa que ele quer que todo mundo reverencie sobre ele. Ele quer que todo mundo olhe e veja que ele está brilhando e que ele tem. A palavra do Senhor fala que ele já tinha riquezas, ele tinha esposa, ele era o segundo do rei, mas ele não estava satisfeito. A palavra de Deus fala que quando ele sai, ele vê Mardoqueu. E ele queria que Mardoqueu se curvasse diante dele, porque foi uma ordem dada pelo rei, que todas as pessoas tinham que se curvar. Mas Mardoqueu, ele não se curva a qualquer problema. Mardoqueu, ele não se curva diante do inimigo. Mardoqueu não é o tipo de pessoa que ele aceita qualquer sentença e traz para a tua casa. Ele não é o tipo de pessoa que uma palavra magoa o coração dele e faz ele acreditar que não adianta mais caminhar para a casa do Senhor. Ele não é o tipo de pessoa que escuta um não e desiste. Porque nem tudo que eu e você busca a gente vai encontrar. Nem tudo que eu e você pede o Senhor vai fazer. Vai ter um momento que é necessário ele quebrar a gente todinho para a gente estar entrando no propósito e entender o que ele quer da minha e da tua vida. E diz a palavra que ali ele vai para casa, se ajunta com a tua esposa, com alguns amigos, e ali ele fala que ele não consegue aceitar porque que aquele homem não se dobra. Porque para ele não importava a riqueza, não importava ser o segundo, não importava. Ele queria que aquele homem reconhecesse que ele é. Você já viu aquela pessoa que às vezes você chega a dar um conselho para ela te dá um conselho e você não quer escutar. Aí você quebra a cara. Aí naquele momento que ela tem para estender a tua mão, ela chega para você e fala, eu não te falei? Eu não te falei que isso ia acontecer? Ele é esse tipo de pessoa, ele queria que olhasse para ele e reconhecesse que ele era. E ali a palavra vem dizer assim, já que é só ele, né, para conversa lá, por que você não dá cabo logo da vida dele? Porque é mais fácil eu matar aquele a qual não faz o que eu quero do que eu ajudar. É mais fácil eu virar as costas para aquele que eu queria que fizesse do que eu poder estender e ajudar. E assim, estava tudo certo. Na cabeça dele, eu vou matar ele enforcado. E a palavra vem dizer que foi feita uma forca, eu estava estudando, não sei se está certo, de 20 metros. Porque ele não queria que fosse baixo. Ele queria que fosse bem alto. Porque ele queria que vissem o que ele fez. Porque ali o orgulho dele ferido, ele ia conseguir o que ele queria. Ele ia conseguir mostrar para todo mundo. Quem não se rende perante a mim é morto. Só que a palavra vem dizer que no segundo dia do banquete, após todos comerem, novamente ele foi convidado. E ali ele vai se achando mais ainda. No segundo dia, estou ficando importante. Mal sabia ele que ali naquele momento o Senhor ia expor tudo a qual ele estava tramando. Tem momento que eu e você não precisa falar nada. Tem momento que eu e você não precisa abrir a boca para falar nada. Por mais que você tenha prova, imagens, mensagem, tem como você chegar lá e dizer que não foi você,
o próprio Senhor fala ao meu e ao teu respeito. O Senhor, Ele sabe tudo a qual nós temos passado, tudo a qual tem se levantado, tudo a qual tem falado. Mas tem momento que é necessário eu e você saber o tempo certo para agir e saber entender o propósito do Senhor. O propósito daquela mulher era ela suportar tudo aquilo para ela poder lá na frente conseguir. E ali, eu marquei aqui, né, fala que quando os judeus ficaram sabendo, eles entraram em tristeza. Eles entraram em tristeza. E ali eles sabiam que não tinha mais jeito, porque a palavra do rei, ela já tinha sido falada, não poderia voltar atrás. Se ele falou que ia acontecer, ia acontecer. Não tinha como ele revogar. E então os judeus já sabiam que não tinha mais jeito. Quando os médicos chegam, como eu já conheci, uma menina que ela estava com câncer terminal, meu pastor, com metástases em todos os corpos. Nós vimos aqui um testemunho também. E ali falou que não tinha mais jeito. E hoje eu vejo ela viva, ela fazendo a vontade do Senhor, ela caminhando e louvando ao Senhor. Porque nada deixou ela parar. Mas aquele povo, ele estava entristecido. Mas quando Esther se levanta e fala, vamos orar, eles sabiam que Deus poderia mudar. Porque Deus, ele pode mudar a minha e a sua sentença. Deus, ele pode mudar o que foi falado sobre mim e sobre você. Deus, ele pode pegar aquele traficante que está lá fora e botar assim um pastor aqui na presença do Senhor para exaltar aqueles que antigamente diziam que não iam ser, que não podiam ser, que eram envergonhados, que eram humilhados. Deus, ele traz só para envergonhar. Ele traz só para mostrar que ele ainda continua sendo Deus. E no capítulo 5 fala que sucedeu, pois que o terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes de El e se foi no pátio interior do rei, de frente ao aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real na casa real, de frente à porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ele alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para o cedro, com o cedro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cedro. E então o rei lhe disse, o que é que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até a metade do reino te darei. E ele falou que ele dava até a metade do reino para ela. Ela já era rainha. Ela podia todas as coisas. Eu e você já servimos ao Senhor. Nós já sabemos o quão bom e maravilhoso é Ele. Mas aqueles que estão lá fora sem força, eles não conseguiram vir ainda. Mas se eu e você chegar para eles e falar o que nós temos vivendo na presença do Senhor, o quão poderoso é, o quão maravilhoso é estar na presença do Senhor, nós vamos alcançar a graça. Nós vamos alcançar a vitória e eles vão estar aqui. Porque o nosso propósito é esse, é ganhar vidas, é ganhar almas para o Senhor. E aqui no capítulo 7 vem dizer que Esther denuncia Ramã. Vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esther, e disse também o rei a Esther, no segundo dia do banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até metade do reino te darei. Novamente ele oferece para ela. E então respondeu a rainha Esther e disse, se o rei achar graça aos teus olhos e bem suceder ao rei a minha vida como a petição e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, e eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder, se ainda por servir e por servos nos vendesse, calar-me-ei, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. E então falou o rei a Assuero e disse a rainha Esther, quem é este? E onde está este cujo coração o instigou a fazer isso? E Esther disse, o homem opressor é o inimigo, e este mal Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou no banquete do vinho para o jardim do palácio, e Ramã se pôs ao pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era terminado pelo rei. Tornando, pois, o rei no jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava. Então Esther disse ao rei, porventura queria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essas palavras da boca do rei, cobriram a Ramã e o rosto. Então disse,
um dos eunucos que serviu diante do rei, eis que também a força de 50 côvados de altura de Ramã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Mas antes do rei mandar enforcar Ramã, a palavra vem dizer que antes dele para o segundo jantar, o rei ele perdeu o sono. Ele perdeu o sono e ali ele pediu para ler os livros de crônicas. E lá no livro de crônicas falava sobre Mardoqueu. Porque antes, há um tempo atrás, o Mardoqueu, conforme ele ficava ali fora, vigiando para ver a Esther, ele ouviu um murmurinho dos soldados dizendo que estavam armando para matar o rei. E ali ele chega e manda avisar ao rei que estavam armando algo contra ele. Só que a palavra do Senhor vem dizer que ele não quis nada, ele não quis recompensa nenhuma. E cabia uma recompensa naquela época, quando você fala que o rei está para ser morto, o rei ele dá uma recompensa como de costume. E ali a palavra vem dizer que ele não quis nada, porque ele sabia que quando o Senhor ele tem que nos recompensar, ele mesmo é qual vai recompensar. Porque muitas das vezes quando o homem faz, é o homem que fez. Mas quando o Senhor faz, ninguém pode voltar atrás da palavra do Senhor. Quando o homem chega e decreta algo sobre a sua vida, ou derrama algo sobre a sua vida, e fala que você vai chegar, que você vai ser, ninguém pode voltar atrás. Não há decreto nenhum que possa fazer a palavra do Senhor voltar atrás. E ali vem dizer que quando ele perde o sono, ele lembra de Ramã. Então, ele lembra de Mardoqueu. Então, quando ela chega para ele e fala que Ramã é o inimigo do povo dela, aí ele consegue entender o complô. Aí ele consegue entender que ele queria destruir. Mas como que ele vai armar para matar uma pessoa? Vai liberar para matar uma pessoa que lá atrás salvou a vida dele. E aí ele foi ver que o braço direito, o homem a qual ele tinha como confiança sobre ele, não era amigo dele. Ele não poderia confiar. Por mais que ele confiasse e deixasse ele fazer tudo o que ele queria com o seu braço direito, ele estava simplesmente abusando da confiança. Muitas das vezes eu e você já vivemos isso, já encontrou pessoas ao meu lado e ao seu lado para poder nos tirar, para poder nos sugar. E quando conseguiu tudo o que queria, simplesmente virou as costas, porque já sabia que já tinha conquistado, já tinha conseguido tudo. E ali ele não tinha mais o que tirar do rei. Tudo que ele queria, o rei já poderia dar para ele, ele já tinha o direito dele. Mas o que ele queria era ver Mardoqueu se rendido perante ele. Mas a palavra vai dizer que aquela forca que ela preparou, que ele preparou para matar, aquela forca foi usada para ele mesmo. E é isso que acontece com o inimigo quando ele se levanta sobre mim e sobre a sua vida. Todos os dias ele fala: hoje ela vai parar, hoje ela vai desistir, hoje ela não vai conseguir mais ir lá. Eu vou tocar nessa área aqui que ela vai desistir, ela vai cansar. Ela está indo tantas as vezes ali, não está conseguindo o que ela quer, porque ele sopra no meu e no seu ouvido. A todo momento dizendo que a depressão ela não vai ter cura. A todo momento dizendo que eu e você não vamos conseguir. Que a minha caminhada e a sua está sendo em vão. Que lá fora tem alegrias, tem felicidade. Nós poderemos estar curtindo lá fora, mas muitas das vezes estamos perdendo tempo aqui na casa do Senhor. Porque é isso que o inimigo quer que eu e você acredite. Ele quer que a gente acredite que lá fora a alegria e a felicidade, mas não. A verdadeira felicidade está na presença do Senhor. A verdadeira felicidade é quando você se encontra num momento de tribulação e você começa a orar, invocar a presença do Mestre ali, e Deus fala que está com você, independente daquilo que você esteja passando. A verdadeira felicidade é quando você está no leito do hospital, porque lá você não tem ninguém para ficar com você. Você entende isso quando você se encontra enfermo dentro do hospital. Não fica ninguém com você. Nem seu telefone você pode ter para mandar uma mensagem para ninguém. Ali é você, o leito e os médicos. E a misericórdia de Deus a todo tempo você clamando, mas mesmo assim você não tem medo, porque você sabe que você cumpriu, que você fez com excelência a vontade do Senhor. E ali você entende que vai ser cumprido, Senhor, seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Mas quando você não está certo, que você está fazendo aquilo a qual o Senhor mandou que eu e você fizesse, você fica no hospital: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, me perdoa. Mas não é isso que o Senhor quer sobre mim e sobre você. O Senhor quer que nós verdadeiramente nós sejamos aprovados perante a presença dEle. O Senhor quer que verdadeiramente nós se levantamos a todos os momentos na presença dEle, seja no tempo bom
você. Fica que vou eu te mostrar, vou eu revelar. E ali eu ficava acreditando, eu não deixei um momento de desconfiar do Senhor. Eu não deixei um momento. Tinha dias que eu subia aqui que o pastor me dava oportunidade, meu coração estava sangrando por dentro. E eu estava vendo pessoas conquistar e vendo fazer, e eu não via aquilo acontecer sobre a minha vida, mas em momento nenhum eu deixei de acreditar. E eu falava, eu ainda viverei um milagre. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. Eu creio num Deus que vai fazer. Porque a minha vontade era de ir lá pegar e fazer e dar uma sacudida. Porque muitas das vezes a gente quer fazer isso, a gente quer sacudir, a gente quer tentar abrir os olhos, mas só que a gente vai acabar atrapalhando o processo do Senhor. A gente vai acabar entrando num lugar que não é pra gente entrar. Tem momento que é necessário eu e você, por mais que a gente queira ir lá e agir com as nossas mãos, é usar as ferramentas do Senhor. É dar 2 passos para trás, confiar e acreditar e continuar pregando a palavra do Senhor. Continuar falando que Deus cura, por mais que você esteja precisando de uma cura. Continuar falando que Deus liberta, apesar que você possa ter um seu como eu tenho ali servindo o tráfico. É você confiar e saber que Deus ele vai fazer. E ali no Congresso das Mulheres do ano passado, estava eu aqui com as meninas, foi meu primeiro ano, chorando, sem meu cabelo, com depressão, mas acreditando que eu ainda ia viver o milagre do Senhor. E esse ano no Congresso eu pude viver o milagre do Senhor. Eu pude glorificar e agradecer ao meu Deus e ver que verdadeiramente vale a pena ser fiel. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena dedicar a sua vida ao Senhor, sim. Vale a pena todos os momentos vir para a presença do Senhor, porque assim como eu vivi, nós vamos viver o milagre do Senhor. A palavra do Senhor, ela não volta. Quando o Senhor chega para você e fala, muitas das vezes pode até parecer impossível, né? Porque o Senhor tem as formas dele de falar. Às vezes o Senhor chega para você e fala algo que você fala assim, Deus falou, mas é muito para mim. Porque tem hora que a gente imagina que a gente não vai conseguir, que a gente não é capaz. Mas se Deus ele falou, você é capaz sim. Se Deus ele falou, você vai conseguir sim. Nós vivemos esse ano aqui também um milagre. A filha da Lohana, se ela acreditasse naquela palavra que o médico falou para ela, ela não ia gerar. Se ela botasse o medo dentro do coração dela, ela continuaria agora com o colo vazio. Mas ela não só orou, ela acreditou e ela confiou e ela foi além. Ela falou, Senhor, eu já orei, agora eu vou praticar a minha fé. Agora eu vou fazer aquilo que o Senhor falou que nós temos que fazer sim. Só que muitas das vezes a gente se pega e a gente ora e acaba desacreditando num Deus que pode todas as coisas. Num Deus que pode curar, num Deus que pode libertar, num Deus que pode fazer infinitamente mais o que nós pedimos, o que nós sonhamos, o que nós pensamos, ou até mesmo o que nós achamos. E aqui a palavra vem dizer que aquela forca que foi preparada serviu para o inimigo. O inimigo ele mesmo se enforcou naquela forca. E muitas das vezes Deus faz assim. Eu e você tem apenas que ficar quietinho e deixar que Deus ele vai agir, deixar que Deus ele vai fazer. Mas mesmo assim, depois que ele foi enforcado, a palavra vem dizer que estava lançado o decreto. O decreto estava lançado, não tinha como voltar atrás. Mesmo ele morrendo, a palavra estava ali. E a Bíblia fala que mais uma vez ela vai ao encontro do rei. E ali ela pede ao rei mais uma vez. E a palavra vem dizer que ali o rei ele muda a situação. Ele muda. Ali o rei ele começa a ver com outros olhos. E a palavra vem dizer que através disso ela conseguiu tudo que ela foi buscar naquele lugar. Então o Senhor chamou a mim e a você com um propósito aqui nesse lugar. Que no meio do caminho a gente não venha se desviar, a gente não venha se desanimar, a gente não venha enfraquecer, a gente não venha desacreditar daquilo quando nós entramos na presença do Senhor no primeiro amor, o que Deus declarou sobre mim e sobre a sua vida. Continua tentando, tenta uma, tenta duas, mas não para de tentar, não para de acreditar, não para de confiar. E vem aqui na frente e fala assim o que Deus fez, não para se engrandecer, não para dizer que nós somos super, não, mas para dizer o que Deus faz. Quando verdadeiramente você confia, quando você acredita e principalmente quando você age com obediência àquilo a qual o Senhor manda que eu e você
festejamos fazer nesta noite. Eu gostaria de chamar o Diácono Wagner para estar louvando comigo aqui nesta noite. Vou estar louvando Deus no impossível. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu venho pedir que nesse momento, enquanto a gente estiver orando, aquele que pudesse botar de pé, possa botar o seu coração neste momento e declarar que o Deus do impossível